Desculpa o pequeno atraso. A gente foi providenciar um resíduo ali no restaurante universitário. E aí estava além do necessário, a gente precisou desbastar um pouquinho, tirar o excesso, aí deu um trabalhinho lá e acabou desbastando um pouquinho disso. Bem, obrigado pela disponibilidade de vocês. Eu espero que vocês estejam curtindo, né, até o momento. A gente teve essa primeira parte teórica e uma exposição, né, que nós fizemos, né, lá no auditório. Aqui o ambiente é completamente diferente, estamos, né, ao ar livre. E aí pode acontecer qualquer situação agora, né, clima, né, a gente tem que estar preparado para isso. Hoje é um dia bem quente, então isso foi até recomendado, né, vocês virem trajados de mais leves, né, calçado confortável, que a gente ainda vai fazer um passeio. E vamos agora para a prática, né, de montagem das costeiras. E aí a gente tem aqui o material que vou fazer um agradecimento especial para a Sorveteria Colorete, que disponibilizou para a gente esses baldes. Esses baldes aqui vocês encontram em qualquer padaria. Geralmente são aqueles baldes de margarina, manteiga, gordura hidrogenada. Então, sorveterias, padarias a gente encontra. E aí, ou encontra por doação, ou eles vendem por um preço baixo, R$5, R$10, dependendo, né, do valor. Se for comprado por atacado, você encontra aí Mercado Livre a R$8. Então, assim, a intenção aqui isso aqui foi utilizado com alguma coisa, né? Isso aqui poderia ser jogado fora. A empresa, padaria, sorveteria, geralmente ganha, tira um pouco parte do seu investimento, né, em algum insumo, e vende isso aqui para poder ter algum retorno. Então, assim, gera-se uma economia, né, vamos assim dizer. E vende para quem tem interesse, tá? Fazer essas atividades de casa. Por exemplo, um balde é sempre necessário. E aí alguém vai lá na padaria, quanto é que está o balde? R$5, R$10, compra. Então, é um material que está sendo reutilizado. Isso é muito importante, né? Nós temos lá os conceitos dos 5 R's, né? Reutilizar, né? Reaproveitar, reciclar, né? Repensar. Então está dentro dessa contextualização, e a compostagem também se inclui nesse contexto. Então nós vamos fazendo um material que já foi utilizado em algum momento para uma outra finalidade. Aqui nós temos que ter em mente que é importante a gente ter esse balde com tampa. A tampa ela é fundamental para que a coisa dê certo, porque em algum momento essa tampa ela tem que conter aqui o serviço de sustentação e conter o que está sendo inserido no balde com o material, até mesmo para a gente evitar, por exemplo, moscas, insetos, né, roedores, né, que também se aproveitam dessa situação para que ali é uma fonte de alimento fácil, né, então vai se proliferar, e a gente não quer isso dentro da nossa casa, a gente não quer isso na escola, em qualquer ambiente que a gente, ou no nosso quintal, que a gente deseja fazer a composteira. Então, fundamental importância a tampa, e aí a gente vai fazer o conjunto. Vocês visualizaram lá naquela exposição no auditório que nós tínhamos lá uma maquete com 3 baldes, né? E aí nós vamos então simular aqui o preparo de uma composteira com 3 baldes. Agora, Francisco, qual é o tamanho do balde? Tem um tamanho ideal? Não, vai depender do quilo que você produz na sua residência, né, de resíduo orgânico. E aí tem um detalhe importante aqui na expressão resíduo orgânico, né? O pessoal da área de química sabe que, por exemplo, o plástico é orgânico, né? E aí eu tenho as embalagens plásticas lá que eu vou utilizar nos produtos, né? Um pacote de biscoito, qualquer coisa. Plástico, a decomposição dele é
anos, centenas de anos. Então, não é interessante para a gente fazer compostagem, apesar de ser um resíduo orgânico plástico, a gente inserir plástico. Né? Inserir plástico. Porque senão esse plástico vai ficar ali no tempo de decomposição, anos e anos, e nosso resíduo, nosso composto orgânico, que é a finalidade, não vai ficar pronto no tempo. A gente vai passar dessa para melhor e vai estar o plástico ali em decomposição. Então, quando a gente fala aqui na exposição aqui, como resíduo orgânico, entendam que são todos os resíduos de natureza orgânica, mais vegetal, sendo fruta, sendo verdura, sendo legumes. Tá? Então, quando a gente generaliza, a gente está falando especificamente desse tipo de resíduo orgânico, que, conforme eu falei com vocês lá, são os resíduos verdes. Tá? E, além desses resíduos verdes, nós também temos os resíduos castanhos. Quais são os resíduos castanhos? Né? Aí nós temos os verdes, só para fazer uma comparação, os verdes são os que têm alta concentração de nitrogênio, e os castanhos são aqueles que têm alta concentração de carbono. Folha seca, palha seca, tá? Isso tudo vai compor, então, dentro de uma proporção para a gente chegar a uma estabilidade, uma boa estabilização, né, do nosso composto final, uma fração mais ou menos, né, uma relação entre carbono e nitrogênio de 18 para 1 para baixo. 18 para 1 para baixo, nessa proporção. 18 partes de nitrogênio a uma parte de nitrogênio. De 18 partes de carbono, 18 partes de carbono para uma parte de nitrogênio. Então, se a gente tem essa proporção, e aí assim, pode daí para baixo, tá? 18, 17 para 1, 15 para 1, 10 para 1, né? Para a gente ter essa relação de um composto bem estável. Para a gente chegar nessa relação carbono-nitrogênio, nós então precisamos incluir um pouco mais de material, né, resíduo castanho, do que o resíduo verde. Compreende? Então, eu tenho que ter uma proporção menor desse resíduo verde, até mesmo porque, além de eu estender o tempo para aquela decomposição ocorrer, né, que leva aí de 30 a 120 dias, esse também é um fator que prolonga. Né? Se eu colocar muito resíduo verde, eu vou prolongar. Se eu colocar muito resíduo castanho também, essa proporção vai ficar mais elevada. Então, é sempre bom a gente manter para cada parte de resíduo verde, a gente colocar umas 3 partes de resíduo castanho. Tá certo? Então, umas 3 partes de palha, ou de folha seca, ou de serragem. Tá? Pode ser palha de café? Pode ser palha de café. Né? Como? Grama seca, né? Aqueles resíduos de poda, né, de jardim, tudo isso é o que vai fornecer para a gente a parte do carbono. E aquele que a gente tira lá olha, chegando o resíduo castanho ali para a gente, ó. E aquele resíduo lá da sua alimentação do dia a dia, você está separando lá as aparas, né, as cascas de legumes, frutas e tal, em uma proporção menor, em uma parte. Agora, e qual a dimensão? Olha, nós temos baldes, se não me engano aqui são 18 quilos, 15 quilos. Nós temos aqui 5, 8 quilos. Depende da sua demanda. Se você produz, se você cozinha pouco, você não vai gerar tanto resíduo. Né? Não vai gerar tanto resíduo. Então, para que você vai ter um material desse enfileirado 3 baldes, vai precisar uma pilha dessa altura. Você pode utilizar menor. Então, quem define isso, né, é quem conhece da sua realidade. Né? Agora, nós podemos ter proporções maiores, por exemplo, as caixas de compostagem. Vou aproveitar que eles estão manejando aqui. Então, são caixas organizadoras mesmo. Caixas organizadoras. Então, isso aqui cabe um volume maior de resíduo.
Então, se a sua demanda é alta, é uma família grande, é uma escola, né, e há uma demanda, vocês viram lá o exemplo que nós temos lá da nossa parceria com lá dos velhinhos. Então, eles têm uma quantidade de refeições diárias lá, de café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia, né, que dá um volume de resíduo ao longo do dia até considerável. Então, para que eles façam aquela compostagem utilizando ou aproveitando, reaproveitando todos os resíduos que são gerados lá, eles precisaram daquela caixa de 1000 litros, né, que comporta 1000 litros. Vocês viram lá, aquelas caixas dessas aí de fibra, né, de 1000 litros. E aí lá nós fazemos o minhocário, né, a vermicompostagem. Então tudo depende da demanda, né? Agora, o que é mais importante disso tudo é a gente entender como é que é esse processo aqui de confecção da composteira e vocês adequarem conforme a realidade de cada um. Bom, nós vamos precisar, além do balde, de algumas ferramentas, tá? E aí assim, também vai de adaptação de cada um. Furadeira. Por quê? Nós vamos precisar furar o fundo do balde e vamos precisar furar a tampa do balde. Vamos precisar também fazer uns furinhos laterais aqui do balde para poder ter uma oxigenação, né, do material que está ali, uma vez que esse material que nós temos aqui, nós também não vamos precisar revolvê-los com tanta frequência quanto é necessário com uma leira de compostagem, se a gente estivesse fazendo no quintal, por exemplo. Tá? Então, nós temos aqui as furadeiras manuais, a parafusadeira. Se você não tiver em casa desse tipo aqui, desse modelo, se tiver em casa aquela furadeira convencional de ligar na tomada, pode ser, sem problema algum. Essa daqui é a minha lá de casa e nós tivemos uma aqui no meio do projeto. No caso, quem tem eletiva na escola, né, pode adquirir. Aqui no caso seria capital, pelo valor, entraria em capital lá na escola, mas nas eletivas é possível. Aí nós vamos precisar, obviamente, de uma broca, né, para poder perfurar a parede rígida do balde. Mas, Francisco, tem que ser furadeira, broca? Eu não sei como manusear isso aqui. Não precisa, é uma maneira muito mais fácil. Ela acabou de dar uma dica de esquentar. Você esqueceu que o brasileiro é o mestre da história. A gente esquenta o prego, esse aqui, ó, faz o frio aqui, ó, sem problema nenhum. Não precisa quebrar a cabeça ou gastar dinheiro com isso. Então, assim, o que nós estamos querendo passar aqui para vocês é algo do menor custo possível, prático, que venha dar o melhor retorno possível para a gente. Entendeu? O que nós vamos fazer aqui é essa utilização dessas ferramentas, mas assim, com base em acelerar o nosso processo aqui. Agora, tomando todos os cuidados, se for trabalhar com crianças, né? No manuseio sempre um adulto monitorando o manuseio da ferramenta adequada. Se for alternativa, se for aquecer o prego, o vergalhão, todo o cuidado, né, no aquecimento, né, com o acompanhamento das crianças, né? Ou um adulto fazer isso. Então, obviamente, a gente está mostrando as possibilidades e vocês vão adequar conforme na disciplina e no aprendizado deles a menor forma e a maneira com que eles consigam transmitir isso também, né? Então, principalmente se a gente estiver lidando com um público que seja um público mais vulnerável, mais carente, né, com pouco recurso, nós vamos fazer as nossas adaptações, né? Então, vamos utilizar isso. Aí nós temos que ter a broca, o prego, qualquer prego aqui também. Qual o tamanho da broca, Francisco? Tem os tamanhos aqui. A broca de 4 mm, 6 mm, 8 mm, não importa. Se ficar difícil também um preguinho, a gente pode utilizar uma tesoura, uma faca com ponta, tomando todo cuidado, né, para poder ir furando, né? Então, a gente pode utilizar esses materiais também. O que mais nós vamos precisar?
Isso aqui é importante. Isso daqui, infelizmente, não tem como poupar. Tá? Mas assim, há uma forma de não se utilizar isso, né, desde que se tenha um monitoramento, da produção de chorume. Vocês se recordam que na pilha de baldes, o último balde lá embaixo da base vai ser o coletor de chorume? Então, isso aqui é uma torneirinha para poder facilitar o recolhimento do chorume que vai ser armazenado aqui. Francisco, mas olha só, sim, algo em torno de R$5 uma torneirinha dessa. Mas assim, se houver a possibilidade desse chorume vir acumulando, e depois eu tirar os baldes, acoplar os baldes aqui, passar para o outro vasilhame, não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema. Desde que a gente faça um monitoramento do volume que está sendo armazenado, porque em algum momento, dependendo do manejo aqui, da quantidade de vezes que nós vamos produzindo o nosso composto e renovando, esse volume vai subir e pode transbordar. Né? E aí, conforme eu falei, as características do chorume são aqueles: odor bem característico, fético, a coloração dele bem escura, né? E aí ninguém quer próximo de casa, né? Ou dentro de casa, uma situação né, de mau cheiro, né, nesse caso. Então, como é que a gente vai anexar essa torneirinha aqui? Primeiro, numa posição mais elevada, porque como vai ficar na base, nem todo mundo tem na sua residência uma base como essa bancada aqui, e que se a torneirinha tivesse aqui mais para baixo não teria problema, né, da gente receber aqui. O importante é que você tenha um espaço aqui entre a base, porque se ela estiver no solo, no chão, se ela estiver muito acoplada aqui, ela vai ficar encostando no chão e vai ficar dependurada aqui. Então pode acontecer um probleminha aqui de romper, quebrar e aí a gente danificar a nossa composteira. Então, pode ser 10 centímetros, 5, 10 centímetros acima aqui. Ah, Francisco, mas vai ficar algo empoçado aqui. Sim, vai ficar. Vai ficar. E aí você pode manejar o balde de forma que em algum momento você colete aquele que está empoçado ali. Certo? E aí nós vamos também fazer um furo nesse balde pode ser com a faca, pode ser com a furadeira, para a gente conectar aqui, tá? Para quem que quiser colocar a torneirinha por dentro. Bom, e na prática, a furada dos baldes e das tampas. Como é que a gente vai? Eu vou colocar essa primeira tampa aqui para ser sempre o balde de cima. Bota a mulherada para furar. Vamos fazer agora. Essa tampa verde, eu não sei se vai ter para todos, mas a tampa verde vai ser sempre o primeiro balde. O balde do meio, que é o segundo balde, nós vamos, com o auxílio da faca mesmo, cortar mais ou menos assim. Deixa eu mostrar aqui para todos. Cortar aqui, ó, mais ou menos uns 20 centímetros, 15 a 20 centímetros aqui de diâmetro, tá? Por quê? Porque o balde que está lá acima dele vai estar todo furadinho, a base dele. Para esse chorume que é produzido ali na atividade da microbiota ali, né, na atividade biológica, esse chorume que for percolando, ele cair para o balde de baixo, balde do meio. A base desse balde do meio vai estar furadinha também. A tampa do balde coletor do chorume também vai ter o mesmo raso aqui, o mesmo furo, que vai coletar esse chorume que percolou e vai ser armazenado lá embaixo. Tá claro até aí? Tá? E a tampa de cima? E aí eu estou colocando ela aqui diferenciada, porque a tampa de cima ela vai ficar intacta. Só vai servir para poder furar, para poder cobrir, tapar, sem furos, para a gente evitar insetos, roedores, mosquitos de forma geral. Larvas. Pois não, professora. Não poderia ser só dois para coletar chorume e outro? Sim. Então aí vamos lá. Poderia ser só 2 baldes? Claro.
Tá? Poderia ser só com baldes, o que a gente vai fazer compostagem e o que a gente vai fazer coleta de chorume. Por que nós estamos acrescentando um terceiro balde? Imaginem que a gente tem um período de 30 a 120 dias para que o composto ele saia de um estado in natura, que você acabou de adicionar ali, para um composto final estabilizado, composto orgânico. E se nesse tempo, esse período não for o suficiente para que você, todo resíduo que você produz, né, durante aqueles 30 dias, você passa a acumular aqui e ter que começar a jogar fora, descartar. Aí nós vamos ter um terceiro balde acessório, né, ou segundo balde acessório, na qual nós vamos passar aquele da qual nós já chegamos até o limite e a gente também não pode chegar até a tampa, a gente tem que deixar pelo menos um espacinho aqui nessa marcação aqui, uns 7 centímetros. O processo vai estar acontecendo aqui e você já vai ter em cima dele o início de outro. Início de outro. Compreenderam? Então, à medida que você vai fazendo um, finalizou, chegou até aqui, finalizou esse processo, né, de colocar as camadas, né, os entrepostos de camadas, aí você já vem e coloca o outro por cima e já inicia o processo de novo. Quando você finalizar com o balde de cima, quando você finaliza com o balde de cima, o de baixo já está pronto. Está pronto. E aí você reveza. Finalizou o de cima, você vem, retira o de baixo, vai utilizar no seu jardim, na sua horta, nos seus vasinhos, né, o resíduo aqui, separou o resíduo, o composto, pronto. Esse balde desocupou, aquele que estava ocupado vai passar a ser logo após o coletor de chorume e você já inicia um novo processo aqui. Mas olha só, se o segundo balde, Trocando a tampa. o segundo balde ele encheu, eu vou começar o terceiro. O chorume dele não vai continuar caindo ali no segundo, não tem problema? É até bom. É até bom porque esse chorume que vai percolando, ele vai trazendo todos a parte de fungos, bactérias, né, que estão fazendo em alta atividade ali e vai auxiliar até na finalização da maturação desse defeito embaixo. E aí, de qualquer forma, ele continua percolando e ainda vai manter a umidade, né, numa condição de umidade, né, entre 40% e 60%, ideal para o seu composto final. Tá? É uma pergunta muito pertinente, né? Então, assim, o chorume também, como ele, né, nós já vimos aqui que é um subproduto da compostagem e que ele tem uma característica de ser muito fértil, também vai estar contribuindo nesse sentido aqui. É um momento também, né, agora da gente fazer algumas perguntas. Eu quero fazer uma pergunta. Pois não, só. Então eu não encho o balde tudo de vez, eu vou fazendo aos poucos. Vai fazendo a cada dia. Encho todo né, dia, você... toda semana um pouquinho. Aí quando eu Isso, encher, conforme você tem a sua vez. demanda. Isso aí. Ah, Francisco, mas olha só, tem que ser todo dia? Não necessariamente. Tem que ser toda semana? É bom pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, você vai demandar. É meio que empírico a coisa também. Vocês vão, né, meio que tentativa e erro, lógico, a partir dessas orientações, depois vocês buscam lá no YouTube, que está cheio também de opções, né, de como fazer a sua compostagem caseira e tal, mas é sempre importante você sentir, né, de acordo com a sua produção dos resíduos em casa, a frequência mais ideal de vocês produzirem, né, ou fazer essa entreposto de camadas, tá? E, inclusive, com a disponibilidade que vocês têm, por exemplo, de ter o próprio resíduo castanho, né, que às vezes você não tem uma quantidade de resíduo castanho suficiente para comportar aquele resíduo verde que você está usando, ou que você deseja usar. Então, assim, essa frequência depende muito das suas condições, tá?
Nosso amigo lá deseja. É preciso jogar água no momento? Então, devido a essa formação de chorume, não há necessidade para esse tipo de compostagem aqui. A menos que a gente faça aqui e não mantenha. Não faça a manutenção dele. E é sempre estar colocando uma camadinha, né? E esse sempre dentro dessas condições que eu falei anteriormente. Se você colocar lá e esquecer, não é que não vai fazer compostagem, continua fazendo compostagem, né? O processo ele vai continuar ali, né? A atividade microbiológica e tal. Só que pode ser que em algum momento a umidade se perca. E aí nesse caso, né, de uma falta por um período, talvez você vai viajar, sair de férias, uma coisa ficou 15 dias fora. E aí talvez você esqueceu o seu... Acontece, né? Situações do dia a dia. Você esqueceu sua composteira lá, você vai chegar e vai encontrar com você. Pode ser que não tenha mais micro-organismos vivos ali. E aí sim é interessante vir aqui, ó, e borrifar um pouco da água, né? Mas não em excesso também, né? E não tem problema. Mas eu acho que eu coloquei em excesso também. É importante a gente evitar. Mas essa água também ela vai percolar. E ela vai percolar e vai ser coletada lá pelo coletor de chorume e vai acabar misturando, formando uma solução só. Tá? Essa daí, diferente da leira, a gente não precisa revolver, né? Isso, hein? Diferente da leira, a gente precisa fazer aquele manejo de revolvimento constante, ou diário, ou semanal. Né? Mas é sempre interessante que a gente dê uma olhadinha. Tá? Se ela tiver começando a dar algum odor, né? E a olhadinha assim, é sensorial. Tá? Aspecto, visual, odor, olfato. Começou a dar um pouco de odor, e aí a gente tem algumas alternativas. Revolver e verificar se não está com muita umidade, ou buscar na mente qual foi o tipo de resíduo resíduo verde que você adicionou aqui. Por exemplo, eu havia falado lá que a pares de carne não é recomendado. Não que a gente não possa fazer compostagem com a pares de carne, né? Restinho de carne, mas é pela questão do mau cheiro que dá mesmo pela putrefação, né? Ao longo do tempo. Aí recordar se não teve nenhum tipo de resíduo inadequado. E aí a saída que nós temos é revolver, oxigenar, né, aerar e adicionar mais resíduo castanho. É uma saída. Porque pode ser que nesse balanço a gente tenha colocado resíduo verde demais e aquela relação carbono-nitrogênio ficou desbalanceada e aí a gente está sentindo muito mau cheiro devido a já a putrefação né, já está apodrecendo ao invés de estar sendo decomposto. E aí pode estar sendo até uma manifestação de atividade microbiológica anaeróbica, que eu havia falado, né? Está aí gerando gás metano e outros gases, né, que tem sulfetos, que tem esse odor característico, né, de matéria apodrecendo, né, mas não pelo tipo de decomposição que a gente deseja, pela compostagem. Eu posso colocar resto de arroz, feijão, essas coisas depois que sobe do almoço? Interessante também a pergunta. Restos de comida que a gente come e aí larga no prato e aí isso aí vai virar um lixo, geralmente mistura com um monte de lixo e joga lá. Para esse tipo de compostagem não é tão recomendado o arroz, o feijão, mas pode ser utilizado, desde que a gente faça um bom monitoramento e um bom manejo, colocando a preocupação com a quantidade de resíduo castanho, que é o resíduo castanho que vai fazer esse equilíbrio aí, né, do balanço, justamente para que esse tipo de material ele não apodreça mais rápido e comece a gerar essa atividade anaeróbica que vai acabar dando mau cheiro. Porque são até de comida processada, né? E aí eu vou falar sobre isso também, porque a questão da comida processada, que até então a gente estava falando sobre resíduo verde e resíduo castanho. A gente não falou sobre resíduo alimentar depois que a comida foi cozida,
né? A proporção muda completamente, né? Isso, muda a proporção e além disso, nós temos temperos, né? Nós temos, desses temperos, nós temos uma série de conservantes, os alguma coisa que agora me fugiu, mas flavorizantes, né? Artificial, né? Essas coisas artificiais, de uma forma que a gente tem que tomar cuidado, porque isso também pode ser prejudicial para a planta. Isso pode ser prejudicial para o micro-organismo que está atuando ali na sua atividade microbiológica. Então você pode estar matando as bactérias, os fungos que estão agindo ali. Então assim, o recomendado é que a gente use a comida in natura. Mas, se você achar que faz uma comida com pouco sal, o sal é veneno para a planta, cloreto de sódio. O sódio, ele não, a gente, por exemplo, lá no laboratório que eu trabalho de fertilidade do solo, a gente não determina o teor de sódio no solo, ou a concentração de sódio, com base de que ele seja um nutriente para a planta. Não, a gente determina com o potencial tóxico para a planta. Então, se a gente faz uma comida, a gente utiliza o sal para temperar, né, é recomendado que a gente não coloque, porque depois esse composto final ele vai ter uma carga de sódio. E aí essa carga de sódio ela pode ser prejudicial à planta. E aí, mas o meu composto, olha só, muito bonito, né? Aqui está ótimo, mas eu utilizei na planta, a planta morreu, a planta está minguada. E aí a gente vai buscar a raiz do problema, foi um sal, foi um quinó que estava presente ali. Então não é tão recomendado. Se você fizer a comida com pouquíssimo tempero, aí não tem problema. Esse material castanho tem que estar seco? A nomenclatura castanho já remete a ele já estar seco, mas não significa que ele precisa, por exemplo, a gente pode roçar um pouco daquele capim ali, ele vai secar de alguma forma, né? É porque são fibras longas, né? E aí é um material carbonoso mesmo, né? Tem aí a celulose, a lignina. Esse aqui foi um fundo. Esse aqui faz um buraco no fundo. Faz isso. Vai ter aquela grandona. Fazer um buraco assim. Eu ia fazer essa parte, botar. Porque tem muita gente não fazer um monte de composto, era só? Esse aqui vai continuar. Se quiser vir mais pra cá, Só que depois os furos aqui, ó, eles têm que estar em cima, assim. Na roda. Eu gosto desses. Já pega, já bota aí. Amanhã eu tenho que misturar isso aqui, tá? Mas esse é um cara que planeja a faca rigorosamente. Não consegui fazer a pontinha. Não tem nem ponto. Tá pisando, né? Eu vou. Amanhã eu mais calma. Ai. Da matemática. Olha, a experiência tem que fazer redondinho? Agora não mais. Não, mas esse buraco aqui tem que ficar grande? É só esse Não é só o fazer assim, Como é que é? Ao contrário? tem nada. Cadê? Eu não tava com esse.
buraco nas tampas. Ali, ó, ele tá bom ali de contar. As duas tampas brancas. Ali, ó. Aquele buraco tem uma... Tá bom, Tirar uma tampinha. Bom, aí, ó. Mas você vai estrear já no Ó, duas baldes, o primeiro balde acima, o balde do meio, vários furos. Eu acho que ele não sei se vai acertar mais ela. Vários furos, Porcentagem mais. balde de baixo, depois Esse aqui é o último balde. Não, esse é só cortar mesmo. Acho que não, né? o preguiço bem mais fácil. A broca tá bem seguida. Já fiz mais ou menos. Desses furos aí vai esse aqui também. Ah não, esse aqui é o show. E pode isso. Aí o próximo pode furar também. Isso aí. Que é pra a gente aerar o processo. Pra não tomar isso, né? Depois que pega o chorume não precisa. Só o primeiro suído. Sim. Então isso aqui não vai precisar. Então, esse aqui. Você imaginou o que da aula de matemática da costeira? Nunca achei que nunca achei que na matemática eu ia ter. Mandar ele fazer os buracos e contar quantos buracos. Acabou isso? Ele mandou furar aqui do lado, não foi? Ah, é, tá certo, tá certo. Os dois brancos ele falou. Aqui no meio, ele falou, né? Tem certeza que aqui? Nossa. Pega o ele mandou fazer aqui. Porque com cima você não vai colocar nada, ele mandou deixar no espaço, entendeu? Senão o troço vai sair pelo buraco. Mas alguns, esse aí não, esse é o do chorume. Chorume é esse? Esse que é de cima. Os dois tem que fazer. Os dois de cima. Não é chorume aqui não.
você já começa a desenvolver isso aí, vamos trabalhar na matemática no primeiro ano. Agora você sabe o que é um ponto, você já mostra pra eles aí. Feijão? Vou fazer o furinho aqui da panela. Primeiro e o segundo. Primeiro e o segundo vão. Eu não sei por que tá sofrendo. Ela tá ao contrário, ó. Ela é desse lado, ó. Mas ele tem essa chave. Não, mas essa aqui já mas ela roda desse lado, ela tá fazendo assim. Você perdeu ele. Tira a foto. Mostra pra ele. Tira a foto. Só matemática trabalhando, né? Eu tô vendo como só matemática aqui também. Biologia ajudando. Vai. Isso, acho que isso. Pega uma faca. É, pega uma faca lá pra tirar o efeito. Ó. Passo a Como que traça mais pra fazer? O Revandir foi o melhor. Acabamos.